Olá pessoal, tudo bem? Então, no assunto de hoje vão ser aí retas e planos. Mais precisamente aí a gente vai ver as equações cartesianas, né? O que seria aí a equação cartesiana de um plano, né? Ou a equação cartesiana de uma reta. O que seria isso, né? Bom, vamos lá. Intuitivamente, todos nós aí temos a noção do que seria aí uma reta, né? Ou o que seria aí um plano, né? Esses objetos geométricos aí. Bom, uma pergunta natural seria, então, saber aí qual que é o formato da equação que define uma reta em R2. Bom, nós temos aí que o conjunto de soluções de toda a equação da forma ax mais by mais c igual a zero, isso daí define o que a gente chama de reta, né? A definição de reta é justamente o conjunto de todas as soluções dessa equação. E aí, claro, né, para não ter aí uma patologia aí no caso onde A e o B são zero, né, a gente pede aí que ou A ou B seja diferente de zero. O C é permitido que seja igual a zero, não tem nenhum problema. E, por outro lado também, né, toda reta em R2, então, pode ser dada aí por uma equação dessa forma. Ax mais by mais c igual a zero. Então, essa equação, né, também conhecida aí como equação geral, né, ela um outro nome para ela seria equação cartesiana da reta no plano. Então, a equação cartesiana, aí, em homenagem ao matemático René Descartes, né, é porque você está usando aí coordenadas cartesianas, né, o x e o y, né, são as coordenadas cartesianas. Por isso que vem aí o nome equação cartesiana. Tudo bem? Então, equação cartesiana na reta, de uma reta em R2, é simplesmente a equação dada por ax mais by mais c igual a zero, certo? Onde o A ou o B, pelo menos um dos dois, é diferente de zero. Ok, então exemplos, né? Sempre bom dar exemplos. Nós temos aí a reta x menos y igual a zero, são onde aí a coordenada x e a coordenada y são iguais. Exemplos de pontos nessa reta é o ponto 1, o ponto 2, 2, o ponto 3, 3, menos 1, menos 1, e por aí vai, certo? Um outro exemplo, bonitinho também, você poderia colocar A igual a 2, o B igual a 3 e o C igual a 1, né? Ficaria 2x mais 3y mais 1. E quando você for fazer aí o desenho, né, das soluções dessa equação, vai dar essa reta vermelhinha aí, que eu coloquei aí. Claro que eu desenhei só um pedaço da reta, essa reta é infinita, né? Mas eu desenhei aqui apenas um pedacinho dela para vocês. Ok, então eu já sei aí o que são as coordenadas cartesianas de uma reta, mas agora eu quero estudar planos, né? O próximo passo, então, seria aí estudar planos em R3. Então, qual que seria aí a equação cartesiana de um plano em R3? E ela é dada aí justamente por uma generalização, né, bem parecido com o caso que acontece de retas em R2. Né, a equação cartesiana de um plano, também conhecida como a equação geral de um plano, ela é dada da seguinte forma. Vai ser ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, todo plano em R3 é dado por uma equação dessa forma. Aí, onde, obviamente, né, novamente para a gente não ter aí uma patologia, né, o A ou o B ou o C, ele tem que ser aí, pelo menos um dos três tem que ser diferente de zero. Professor, e se os três forem iguais a zero? Bom, se o A, o B e o C forem iguais a zero, você vai ficar apenas com D. D igual a zero, a única solução disso é D igual a zero, né? Se você colocar o valor de D igual a zero. Aí ficaria 0 igual a zero e você não tem nada para fazer, né? Não tem aí exatamente um objeto para trabalhar. Então, por isso que a gente pede que pelo menos um dos três valores seja diferente de zero. Ok. Então, eu já sei então que a equação cartesiana de um plano é dessa forma. Seria interessante, então, a gente ver exemplos. E aí, três planos famosos aí são os planos coordenados, né? Que é o plano XY, também dado aí pela equação z igual a zero, é o plano verde, à esquerda. O plano x igual a zero, ou seja, todos os pontos do espaço que tem coordenada x igual a zero formam um plano, né, também conhecido aí como plano dos y e z's, né, o plano YZ, que contém aí o eixo y e o eixo z. Esse é o plano azul,
no centro aí da imagem. E um terceiro plano coordenado que nós temos aí é o plano vermelho, que está aí à direita, que seria aí o y igual a 0. Então, esses são exemplos aí famosos de planos, são os planos coordenados. Eles se chamam assim planos coordenados porque eles contêm aí pelo menos 2 eixos coordenados, né, do R3. Muito bem. Um outro exemplo aí seria aí um plano um pouquinho mais inclinado. Eu coloquei o plano Z igual a 0 de verde aí só para vocês visualizarem melhor aí a inclinação do plano azul, que é dado pela equação 2x mais 3y mais 5z igual a 0. Então, esse plano aí é dado por essa equação e você percebe que ele tem ali uma certa inclinação, né? O D, né, na equação geral, ele é igual a 0 nessa expressão, mas ele poderia ser, a princípio, diferente de 0. Quando ele é diferente de 0, então o nosso plano ele não passa pela origem, né? Porque se você colocar 0, 0 e 0 ali, né, no lugar de x, y e z, vai sobrar o D. Se o D não for 0, então esse plano não vai passar aí pela origem. Como no nosso caso aqui o D é igual a 0, você vê exatamente aí que tanto o plano verde quanto o plano azul, eles passam pela origem. Ok. Então, voltando aí ao caso das retas em R2, né, nesse momento eu vou fazer uma analogia para a gente introduzir aí um conceito aí no caso dos planos. Então, a analogia é o seguinte. No caso das retas em R2, a gente lembra lá do ensino médio que era possível aí dar a equação cartesiana da reta usando apenas a informação do coeficiente angular dessa reta, né, que é se você olha aí para o ângulo formado entre o eixo x e a reta nesse ângulo A aí na figura, o coeficiente angular era a tangente desse A, desde que esse A não seja 90 graus. Nesse caso aí a tangente não estaria definida. Mas você pode usar o coeficiente angular em um ponto pertencente a essa reta. Você fala, não entendi nada, professor. Não, eu cheguei aí nesse ponto aí, já não entendi nada. Eu já te explico. Olha lá, vamos lá comigo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você tem um ponto, se você tem a informação que um ponto P de coordenada x0 e y0, ele pertence a uma reta L, e você também conhece o coeficiente angular dessa reta L, que a gente chama de M, tradicionalmente, o coeficiente angular, então a gente tem condições, né, nós podemos encontrar então aí a equação da reta L, que é dada aí por essa formulinha, né, famoso ioiô michoxô, né, lá dos cursinhos de pré-vestibular. Bom, você olha aí, né, para essa equação, né, ela é y menos y0 igual ao coeficiente angular m vezes x menos x0, onde x0 e y0 são as coordenadas do ponto que você conhece, que está na reta, e o m aí é o coeficiente angular. Então, ainda não entendeu? Eu vou te dar um exemplo que vai ficar mais simples ainda. Olha lá. Um exemplo, então, para recordar essa noção aí do ensino médio, digamos que a gente quer encontrar a equação cartesiana da reta que passa pelo ponto P, 2 e 3, e essa reta tem coeficiente angular m igual a 5. Então, você volta aqui nessa equaçãozinha, né? E você substitui os valores. Eu vou substituir o m, o x0 e o y0. Substituindo, então, nessa expressão, nós vamos ter aí y menos 3 é igual a 5 vezes x menos 2. Eu vou fazer ali 5x menos 10 no segundo termo, e isso vai resultar aí em menos 5x mais y menos 3 mais 10, igual a 0. Então, né, já agrupando aí isso, fazendo as simplificações necessárias, a gente encontra que a equação cartesiana da reta que a gente procura é menos 5x mais y mais 7 igual a 0. Isso não é zero fatorial, viu, pessoal? Esse é um zero de expressão aí. Talvez não ficou interessante no slide, mas tudo bem. É um zero de, olha, encontramos a reta, a equação da reta. Ok, então essa é uma forma de encontrar a equação da reta usando aí o coeficiente angular, o conhecimento do coeficiente angular e o conhecimento de apenas um ponto que pertence à reta. Tá, e qual que seria a analogia, então, com planos em R3, né? Quem que seria o objeto que faria aí o mesmo papel do coeficiente angular? Ou, de uma forma mais precisa, né? O que vai controlar a inclinação de um plano?
né? E aí, nós temos aí a resposta clássica, né? Uma das abordagens para resolver esse problema seria aí usar o vetor normal ao plano dado. Não necessariamente é a única abordagem, a gente vai ver outras formas de resolver isso no curso, mas a primeira clássica, né? A primeira abordagem clássica é essa. Então, o vetor normal, né? Eu coloquei um exemplo para vocês, o vetor azul é um vetor normal aí, né? Ele é perpendicular ao plano azul, e o vetor verde, ele é perpendicular aí ao plano verde, né? O plano verde é o plano do chão ali, z igual a 0, né? E o plano ortogonal a ele, né? Seria aí esse vetorzinho verde, né? Que é 0, 0, 1. Bom, muito bem. Então, aí nós temos o nosso primeiro resultado, que diz o seguinte, né? A equação cartesiana do plano H, que passa por um ponto P0, de coordenadas x0, y0 e z0, e tem vetor normal n igual a ABC, ela é da seguinte forma, ela é ax mais by mais cz mais d igual a 0, né? O a, o b e o c são dados aí pelo vetor normal, o x e y, z são variáveis, e o d também é um número conhecido, né, que ele é expresso em termos aí das coordenadas do n e do p0, que seria aí menos, entre parênteses, ax0 mais by0 mais c0. Então, essa proposição nos diz que, dado aí um plano, e você conhece um ponto desse plano, e você também conhece o vetor normal a esse plano, então você consegue encontrar a equação cartesiana desse plano. E aí você fala, professor, eu poderia dar um exemplo? Sim, eu te dou um exemplo. Vamos lá, vamos fazer um exemplo para a gente entender, então, qual que seria a analogia aí com o caso de retas, né? Então, digamos que eu queira encontrar aí a equação cartesiana do plano H, e eu sei que o ponto P0, né, de coordenadas aí 1, menos 2 e menos 2, né, na notação da proposição seria aí x0 igual a 1, o y0 igual a menos 2, e o z0 igual a menos 2. E eu também conheço o vetor normal, né, que é o 2, menos 1 e 2. Na notação aí da proposição seria a igual a 2, b igual a menos 1 e c igual a 2. Né? Então, usando aí a proposição anterior, nós temos que a equação cartesiana de H ela é dada por da seguinte forma, 2x menos y mais 2z mais d igual a 0. Então, tudo que eu fiz foi, voltando aqui, substituir o a, o b e o c, né, que é dado pelo vetor n, nessa equaçãozinha ficou faltando só eu descobrir quem que é o d. Mas o d ele é dado por menos a vezes x0 mais b, y0 mais c vezes c0. Mas eu conheço quem são os valores de a, b e c, são dados pelo vetor normal. E eu também conheço quem são os valores aí de x0, y0 e z0. São dados aí pelo ponto que pertence ao plano. Então, fazendo a continha, né? 2 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 2 mais 2 vezes menos 2. Isso daí dá 2 mais 2 menos 4, que vai dar 0. Então, o d ali é igual a 0. Nem sempre o d vai ser igual a 0, mas nesse caso aconteceu, certo? Poderia, a princípio, você ter um plano onde a equação dele, o d, não é 0. Mas aí, portanto, né, nós concluímos então que a equação cartesiana do plano H ela é 2x menos y mais 2z igual a 0. Então, simplesmente aí uma aplicação dessa proposição. Muito bem. Então, nesse vídeo aí você aprendeu aí os conceitos de equação cartesiana de uma reta em R2. Você viu aí como encontrar a equação de uma reta L em R2 usando apenas a informação de um ponto P0 que pertence a essa reta L e o coeficiente angular M dessa reta L. Então, esses dois pontos foram aí, digamos, uma revisão aí de algo já conhecido do ensino médio de vocês. E a parte, talvez, que seria nova, seria aí a questão da equação cartesiana de um plano em R3. Nós vimos aí a expressão. E nós vimos aí um método de como encontrar a equação cartesiana de um plano H em R3 usando apenas duas informações. Quais são elas? A informação de um ponto pertencente a H, você conhece um ponto que está nesse plano H,
E você também conhece o vetorzinho normal, né? Aquele vetorzinho que está apontando ali para uma direção que seja ortogonal aí ao seu plano H. Bom, então por hoje é só. Até o próximo vídeo, pessoal.